Na noite de 24 para 25 de abril de 1974, eu estava no meu posto de trabalho, era então chefe da redação do jornal O Século, e a noite decorria calma, serena, com aqueles sobressaltos e algumas irritações vindas dos cortes da censura, mas tudo corria com uma serenidade de quem estava habituado a esse jogo de gato e do rato, e que tínhamos o entusiasmo de estar a fazer um jornal que se vinha revelando em ascensão triunfante. E por volta do princípio da madrugada recebo um telefonema do José Carlos Galeano Pinheiro, que era da emissora nacional, e que me diz, eu não conhecia mal o homem, era apenas o marido da telefonista Dona Pilar, que era do Século. E ele tinha ido buscar a Dona Pilar, ao Século, tinha ido para casa, e telefona-me e diz, Mário, estão só ousados de saltar o muro da emissora. Eu liguei aquilo imediatamente a vídeos, promessas que eu tinha, disse, está quase, de que eu já não acreditava muito, porque tinha havido frustrações das Caldas e de Beja, e eu já tinha um certo ceticismo, mas nessa altura liguei tudo, quer dizer que é hoje. De maneira que falei à segunda telefonista, que tinha substituído a Dona Pilar, que tinha ido com o Zé Carlos, e disse-lhe, chame toda a gente, já não estava quase ninguém, toda a gente tinha ido para casa, era uma madrugada já avançada, chame toda a gente para aqui, porque vamos ter trabalho e longo, se Deus quiser. E então vieram os atores, vieram toda a gente, e iniciou-se então uma grande fase onde eu vivi entre o entusiasmo e a frustração. O entusiasmo porque sentia, vibrava com aquele movimento, com aquela ideia de que estava a cair um regime do qual eu não gostava, mas a frustração de eu não me poder levantar do meu lugar de passador de funções, vais para aqui, vais para ali, vais para aqui, vais para ali, que era a minha função de chefe de redação, e traz isto e traz aquilo, volta coisa, telefona, vou ver-te quando puderes. E então esse movimento que eu tinha intenso de estar a dirigir as operações não me apagava uma grande vontade de estar lá. Eu gostava de poder ter andado na rua, de poder ir ao Carmo, então a minha grande frustração era o quartel do Carmo e tudo o que seguia. Mas depois havia algumas coisas que dava à televisão, que eram as conferências de imprensa do Marshal Spínola e da Junta de Salvação Nacional, e ia bebendo isso tudo, e ia chegando os redatores que tinham ido aos vários lugares, e ia fazendo um texto de primeira página, e por o interior, e assim que tenho alguma vaidadezinha de dizer isto, no sindicato dos jornalistas há vários pósteres, reproduções das primeiras páginas das sucessivas edições do Século. Esse era o meu triunfo, fazer as primeiras páginas, ir fazendo os textos de primeira página e coligindo o que lá ia para dentro. E foi assim, essa minha passagem, a minha entrada no 25 de Abril, entre uma enorme satisfação, um enorme entusiasmo, entre essas duas coisas, a frustração e o entusiasmo, porque eu não acompanhei in loco, não me deixavam as circunstâncias. E depois tive 72 horas seguidas no Século. No dia 25 de Abril já era jornalista do Diário de Lisboa, fui acordada pela telefonista a dizer que tinha começado a Revolução, às 2 e tal da manhã, porque o Diário de Lisboa era ao pé do Rádio Clube Português, na Castilho. Meti-me no meu carrinho carocha verde. Quando chego perto da redação, portanto, do Diário de Lisboa, sou interceptada por soldados que me perguntam para me identificar. E eu identifico-me do Diário de Lisboa e ele pode passar. Portanto, já eram os ocupantes do MFA.
Depois fiquei na redação, eu não sei quantos dias tive sem ir à cama. Sei que quando lá cheguei já estava o chefe de reportagem e os outros chefes, o Cesário Borga de reportagem, e a partir daí dispersámos-nos, não havia telemóveis, não havia nada. Portanto, nós fomos para os sítios, eu fui também para o quartel do Carmo, fui com o Da Costa e com o Urbano Tavares Rodrigues. Quando houve uma rajada de metralhadoras, fugimos, como muita gente fugiu, porque nada estava decidido, e batemos num andar a fugir, escada acima, e uma senhora abre a porta e fecha-nos a porta na cara. Ainda bem que aquilo foi bem solucionado, como é evidente. Depois foi trabalhar naquele dia, todos nós íamos para a rua, vimos a população toda na rua, chegávamos e escrevíamos de forma completamente autónoma, porque não havia tempo, os chefes, não sei o quê. Eu fiquei muito ao pé na altura, porque estava lá, a minha secretária era lá, do Urbano Tavares Rodrigues e da Maria José de Carvalho, de Pedro Alvim, estou a falar de escritores, que escreviam e faziam um pouco o desk office, está a ver? Os chefes e o diretor, patrão do Diário de Lisboa, o Ruela Ramos, e o chefe de redação, aí por volta das 11 da manhã, a primeira coisa que disse foi: este jornal que vai sair não vai à censura. E não foi. Escrever-se em liberdade, recusar que o jornal fosse à censura. Às vezes interrogo-me que esse dia os jornalistas tiveram mesmo na luta, arriscaram, porque disseram não, isto a gente já está aqui de um lado. Porque depois a seguir é já mais fácil, no dia seguinte, com a saída do Spínola, já é mais fácil. Mas naquele dia, para mim, que eu tinha 21 anos, enfim, portanto, com alguma inocência ou com alguma irresponsabilidade, estive lá e escrevi o que me apeteceu e o que vi e o que não sei o quê, mas hoje à distância, às vezes pergunto-me se aquilo não tivesse dado certo. A pergunta também se põe, deu, e é por isso que nós que passámos por isso e não sei o quê, não somos saudosistas, nós somos outra coisa. Nós temos o enorme privilégio de ter vivido aquele dia. No 25 de Abril eu estava no Diário de Lisboa e então havia, enfim, outros jornalistas. Nós no Diário de Lisboa, antes do 25 de Abril, naqueles dias antes, falávamos todos os dias sobre a hipótese de haver um movimento, de haver uma ação, porque havia lá jornalistas que tinham, nomeadamente o Avelino Rodrigues, o Mário Cardoso, que tinham contacto com pelo menos 2 capitães e sabiam que ia haver qualquer coisa, nós todos, então íamos falando daquilo, mas não sabíamos quando, nem como, nem nada disso. E então, um dos elementos que trabalhava também lá no Diário de Lisboa, que era o Alexandre Alhinho, com quem falava muito, que era o irmão do Pedro Oliveira, e quando chegou propriamente o dia 25 de Abril, aí às 4 da manhã, mais ou menos, eu morava próximo de Cascais, tocou o telefone, que ficava, não havia obviamente telemóveis, e tocou o telefone que ficava num corredor e eu fui a protestar, porque o corredor ainda ficava longe do quarto, fui a protestar porque é que me telefonavam àquela hora, que não fazia sentido nenhum. Pego no telefone e há uma coisa que ainda tenho na minha cabeça, que nunca mais me esqueci, a voz do Alexandre Alhinho no telefone a dizer: Cesário, eles estão na rua, e desligou. E eu percebi tudo. E então, a partir daí, bom, vim de comboio, que foi uma chatice porque não tinha carro, e então vim de comboio, cheguei ao Castré, vi uma série de movimentações militares e os tanques, não percebi nada, e disse: tenho que ir para a redação. A redação é na Rua Castilho, ao pé da Praça do Marquês de Pombal, e consegui arranjar um táxi, que era para ir para a redação. Quando estava o táxi para partir, há uma mulher jovem que bate no vidro, eu abro o vidro e ela diz-me: eu sou enfermeira, estou a chamar os enfermeiros para o Hospital de Santa Maria e não tenho como ir chegar lá. E disse: entre. Ela entrou no táxi, viemos direito à Rua Castilho, e depois disse ao homem: olha, agora diga-me quanto é até ao Hospital de Santa Maria, que eu quero pagar, e leva esta senhora até lá, que é enfermeira. O homem virou-se para mim e disse: não, hoje ninguém paga.
porque, bom, nós viemos para, eu cheguei à redação, vimos os jornalistas que ainda não estavam, conseguimos convocá-los e fizemos logo uma reunião de redação e aí decidimos, isto deviam ser para aí, sei lá, 8 da manhã, nem tanto, decidimos que o jornal não ia ter censura. Ainda não sabíamos bem o que é que ia dar, não é? Mas arriscámos e dissemos, hoje não há censura, não vamos mandar recortes para a censura. Bom, eu vim para o Carmo, eu e o Mário Cardoso, viemos para o Carmo porque a redação foi dividida, uma parte foi para a rua, outra parte ficou. Nós viemos para aqui para o Carmo e quando chegámos ao Carmo, aquilo era ainda uma certa confusão, quer dizer, estavam os da Escola Prática de Cavalaria, o Salgueiro Maia, lembro perfeitamente dele, fomos lá falar com ele disse-nos, bom, estamos a tentar aqui organizar as coisas e tal. Eu só mais tarde percebi porque é que isto estava assim. Mais tarde então percebi que devia ter ido para ali outro batalhão, muito cedo aliás, talvez até em condições de evitar que o Marcelo fosse para ali, mas não apareceu. E portanto a escola, as forças da Escola Prática de Cavalaria tiveram que ir para ali como recurso. Vieram do terreiro de passo para ali, numa altura em que a malta já vinha toda em cima dos tanques e daquelas coisas e tal, e não sei o quê. E então, eu tinha estado na Guerra Colonial, o Mário Cardoso também, e ele esteve em Angola, eu estive em Moçambique, olhámos para a estrutura militar e dissemos, estes gajos são todos maçaricos, estavam na recruta, em Santarém e tal, isto é, na linguagem casarneira, na tropa, que maçarico quer dizer jovem, ainda inexperiente, e então vamos fazer um reconhecimento, e fomos fazer um reconhecimento a toda aquela zona do Largo do Carmo, como se fosse, em termos militares, não é? Quer dizer, se isto aqui está guardado, aquilo ali tem alguém e tal, e não sei o quê, Era uma jornalista em plena atividade, concretamente era chefe de reportagem numa revista onde eu trabalhava, do grupo Século, que era o Século Ilustrado. E, portanto, fui para o Século Ilustrado, com um colega meu, que era o Carlos Plantier, que infelizmente já não está entre nós, mas fomos os dois para a rua, dirigimos à Baixa da cidade, estivemos por ali praticamente até à hora do almoço e depois fomos acompanhando os incidentes. Havia pessoas as pessoas que estavam a rodear a sede da Polícia Política, a PIDE, enfim, olha, eu não sei exatamente, as coisas evoluíam muito rapidamente e eu dou comigo logo de manhã à porta da PIDE à espera o que é que ia acontecer à PIDE, se eles iriam ser presos, o que é que lhes poderia acontecer, mas entretanto chega também a informação de que se esperava a saída dos presos da cadeia de Caxias e eu vou para Caxias. Passo lá amanhã, realmente havia um problema com a saída dos presos porque a Junta de Salvação Nacional não queria deixar que saíssem os presos que tivessem implicação em crimes de sangue. Concretamente eles estavam a referir-se ao Paulo Minácio. Mas os presos tinham decidido que ou saíam todos ou não saía ninguém. E, portanto, os jornalistas preparavam-se, havia muitos jornalistas, estavam ali também, e até que, aguardando, enfim, que se chegasse a uma conclusão e os presos saíssem, até que eu vejo vir um jipe e nesse jipe eu reconheço aquele que eu tinha conhecido na Guiné, o capitão Otelo Sarava de Carvalho. Ele diz no livro dele que eu era a única jornalista que ele conhecia, que estava ali. Mas quando eu vi,
eu tinha ficado com uma ótima impressão dele, ele tinha sido fantástico, eu tinha ido fazer uma reportagem para os Bijagós e ele tinha-nos dado com o Eduardo Gageiro e outras pessoas, enfim, interessadas na arte dos Bijagós, etc. E, portanto, caímos no braço um do outro e eu percebi, eu disse, enfim, os preços têm que sair, ao Sr. Capitão, faça lá o que puder. E nisto ele diz, eu estou aqui para tratar disso. E ele realmente disse com uma tal convicção, e eu tinha tão boa opinião dele, que acreditei que ele ia resolver o assunto, como resolveu, aliás, e eu fui, nem esperei que a saída dos presos, fui direita para o século, e chegando lá, eu disse enfim, à redação, vocês sabem quem manda nisto tudo? É o nosso capitão da Guiné. Bom, eu trabalhava na altura no jornal A Capital. Telefonaram-me para a minha casa muito cedo a dizer que havia um golpe de Estado. E eu respondi que se era mesmo um golpe de Estado ou ia ser à semelhança do que tinha acontecido no dia 11 de março. Disseram que não, que era mesmo a sério. Então eu pus-me à estrada, cheguei muito cedo no jornal A Capital e cerca das 8 horas, com um colega chamado António Santos, fomos logo para a Baixa, Rua do Arsenal. Na Rua do Arsenal estávamos ali, víamos pouca movimentação e quem caminha do Terreiro de Paço para o Castré, do lado esquerdo, vimos um carro tipo de transporte de pessoas, de 15 pessoas, uma carrinha, e que estava a fugir precisamente o ministro Silva Cunha e o almirante Tenreiro. O António Santos chamou-me a atenção e eu disparei logo a foto, mas naquele momento o almirante Tenreiro deu ordem ao soldado que me apontou uma G3 para me retirar a máquina fotográfica. A máquina que eu levava era um corpo e uma tela objetiva. Fiquei sem material. Não me fizeram nada, arrumaram as suas coisas, fecharam as portas da carrinha e foram-se embora. Digamos, eu às 8h10 fiquei sem equipamento fotográfico. Regressei ao jornal e só tinha um outro corpo, mais uma objetiva normal e uma grande angular. Nessas condições eu não podia cobrir os acontecimentos, que na altura não se sabia se seriam pacíficos ou não, havia dúvidas. E então, depois de estar lá uma hora e meia na redação, mandaram-me para a televisão, que entretanto tinha sido tomada pelo movimento das Forças Armadas. Eu fiz lá umas fotos e fiquei lá de plantão até à 1h30 da manhã, em que fiz a foto da Junta de Salvação Nacional, em que já se adivinhava que o golpe de Estado tinha tido sucesso e que a situação ia mudar, talvez para o rumo a uma democracia, em que todos desejavam. Estava no Jornal de Notícias, sabíamos já há alguns dias que estava para acontecer, não sabíamos quando, estávamos na expectativa, andávamos ali 3, 4 dias antes na expectativa. O Manuel António Pina, que estava sempre comigo e andava comigo, tinha informações fidedignas, porque ele tinha acabado de sair da tropa há pouco tempo, portanto tinha ligações com militares que andavam no movimento das Forças Armadas, e disse, deve ser entre hoje e amanhã, e nessa noite eu saí com o Manuel António Pina para ir comer umas iscas ou uma tasca que havia na Rua da Lapa e tínhamos que passar pelas traseiras do quartel-general. Eram para aí 2 horas da manhã ou 1h30 e quando chegámos lá estava um aparato militar
a tentar abrir o portão do quartel-general e, portanto, viemos para trás para a redação, porque o Pina disse, é hoje, já está na rua. Viemos para o jornal e pouco tempo depois já estávamos a ouvir os comunicados do movimento das Forças Armadas. Portanto, quer dizer, logo ali, ficámos no jornal e estivemos ali, suponho que pelo menos 2 dias seguidos, noite e dia, a fazer edições especiais, com uma alegria imensa, com uma satisfação enorme, porque estávamos pela primeira vez a trabalhar em liberdade. No dia 25 de abril de 1974, estava em Moçambique, integrado na redação do Diário do Notícias de Lourenço Marques, na Beira, na cidade da Beira. A notícia da Revolução chegou-nos lá já ao fim do dia e foi com grande alegria e entusiasmo que vivemos aquele momento, até porque pensava eu e pensávamos todos nós lá que a censura ia acabar, mas afinal, passado 15 dias, infelizmente, com os democratas de Moçambique a imporem o tipo de noticiário que era feito, a liberdade foi um bocadinho cortada. E falando de censura, gostava também de lembrar que, especialmente para os mais jovens, que não têm noção do que era a censura no regime anterior, eu quando comecei a trabalhar no Diário de Moçambique, mandávamos as provas, as laudas para a censura individualmente. No dia 17 de fevereiro de 69, com o casamento da filha do engenheiro Jorge Jardim, o Diário de Moçambique preparou uma edição especial, mandando fazer uma reportagem sobre os bairros suburbanos, onde se via a miséria, as faltas, tudo aquilo, falta de condições de vida, de qualidade de vida das populações dos subúrbios, e mandámos à censura, que a censura aprovou com cortes, naturalmente, e guardámos a reportagem. No dia do casamento da filha do engenheiro Jardim, fez-se uma notícia que hoje seria publicada na revista do Jet Set, com todos os pormenores da riqueza, dos convidados, do bolo, do vestido, todos os pormenores. E no dia seguinte, dia 18 de fevereiro de 69, a mesma página do Diário de Moçambique trazia a reportagem faustosa do casamento da filha do engenheiro Jardim e a reportagem das necessidades e das misérias do bairro suburbano. Escusado será dizer que a partir desse dia a censura passou a exigir provas de página, que há censura, e a censura, quando nos cortava um artigo, o que é que se fazia? Punhamos o anúncio do Diário de Moçambique, e assim, desta forma, os leitores já sabiam que a censura tinha funcionado e que ali havia uma notícia que tinha sido cortada. Enfim, bons tempos, esses que vividos, portanto, em que nós vivíamos ali com uma certa pressão, aprendemos a escrever nas entrelinhas, e eu mesmo, depois do 25 de Abril, tive alguma dificuldade para me adaptar à liberdade de escrita. No dia 25 de Abril de 1974, eu estava, como estava sempre, no Jornal do Fundão. E foi um tempo fantástico porque culminou com a recuperação da liberdade, e quem trabalhava nos jornais, quem respirava com palavras, sofria a asfixia da censura, e a censura era uma espécie de morte lenta, porque não havia grande possibilidade de fazer coisas. Eu lembro-me do Augusto Abeleira me ter dito que a censura fazia dos leitores detetives da palavra, porque estavam sempre a tentar descobrir nas linhas e nas entrelinhas coisas que lá não estavam ou que deveriam lá estar. E o leitor estava sempre desconfiado, era desconfiado, porque a censura era uma ausência de liberdade, e a ausência de liberdade mata, de certo modo, o jornalismo. Portanto, longamente se viveu essa situação. E o 25 de Abril foi a recuperação da liberdade,
Isso não é só um acontecimento histórico em Portugal relevante, num país que teve pequenos hiatos de liberdade. Nós agora estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, mas a história longa de Portugal é feita de censuras, inquisições, fogueiras, absolutismos e de perseguição ao pensamento. Fiz jornalismo antes e depois de Abril e acho que Abril continua a ser, o 25 de Abril, uma referência absolutamente notável na prática do jornalismo, na recuperação da liberdade, no exercício e na descoberta de formas de tratar a realidade, o cotidiano, as grandes questões da sociedade portuguesa, e acho que se viveram tempos absolutamente fantásticos a seguir ao 25 de Abril no plano da informação. E, portanto, nós que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, devemos também comemorá-los como uma grande exigência de serviço público, de liberdade de informação, porque essa é fundamental não só para a respiração do jornalismo com palavras livres, mas também para a salvaguarda da democracia portuguesa. E essa é uma batalha permanente. Os jornalistas estão sempre na primeira linha, ou devem estar na primeira linha da batalha pela liberdade e também pela memória, porque no fundo os jornalistas também são profissionais da memória, na medida em que são um elemento fundamental para nós sabermos o país e o chão que pisamos. O povo unido jamais será vencido. O povo